Êxodo capítulo 14. Chamo a sua atenção para a leitura desse texto da palavra de Deus, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel não saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Até o versículo 18. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade absoluta. E ela é viva e eficaz, poderosa. Ela quebra, Senhor, os mais empedernidos e endurecidos corações. A tua palavra, Senhor, transforma as vidas, transtorna, muda conceitos e preconceitos. A tua palavra edifica. A tua palavra, Senhor, fortalece. A tua palavra encoraja. A tua palavra nos dá ânimo e força para fazermos aquilo que o Senhor designou a cada um de nós. Dá-nos, portanto, ouvidos para ouvir o que o teu Espírito fala à igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse último final de semana, tivemos a oportunidade de ver o encerramento das Paralimpíadas. E durante o período em que durou aquele evento, nós pudemos ver os atletas, muitos deles mutilados pelos acidentes ocorridos com eles, ou com defeitos congênitos, ou até mesmo por problemas de enfermidades. E o que mais nos chama a atenção e nos deixa lições foi vê-los superarem as suas limitações. Independente daquilo que eles tinham enfrentado ou estavam enfrentando nas suas vidas, eles estavam sempre alegres e dispostos a realizarem aquela competição, alcançar os objetivos
vencer os desafios, ultrapassar os obstáculos que não só físico que eles tinham, mas da superação deles próprios. E eu ficava assim maravilhado em ver aquelas pessoas, jovens, homens e mulheres, dando tudo de si para alcançar o seu objetivo. E aí a gente pode entender que Deus não é o Deus do impossível, a não ser que sejam os nossos impossíveis. Deus é o Deus dos nossos impossíveis. É o Deus que age nas nossas impossibilidades. Porque para Ele tudo é possível. Não tem nada impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. E Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida quando nós nos colocamos de uma forma completa, inteira, nas mãos desse nosso Deus. O texto que nós lemos, irmãos, e vocês conhecem muito bem, o que nos chama a atenção nesse capítulo 14, que fala exatamente da perseguição que Faraó, rei do Egito, faz contra Israel, que estava saindo para ir para a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido dar aos antepassados dele, tinha feito juramento a Abraão, a Isaac, a Jacó, e eles estão seguindo para lá quando são perseguidos por Faraó, pelos seus cavalarianos. Mas 3 momentos são bastante significativos neste episódio e que nos desafia a vivermos na centralidade da vontade de Deus. O primeiro momento nós encontramos aqui no verso 2, quando o Senhor fala com Moisés e diz assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Era um momento assim muito difícil para Israel. Primeiro porque eles estão em fuga. E em fuga Deus os manda retroceder, voltar atrás. Depois os manda acamparem num local que, quando a gente começa a ler e a conhecer sobre essa região, os vê como numa armadilha. Na frente deles tem o Mar Vermelho. Atrás eles veem, já os alcançando, o exército de Faraó, que os havia oprimido durante todos aqueles anos, e que certamente não iria tratá-los com brandura. De um lado tinha montanhas intransponíveis, inacessíveis. Do outro, era, podemos dizer assim, um local de pântano de areia movediça. No Nordeste nós diríamos que estariam numa ratoeira, não é? Mas há momentos, irmãos, que retroceder não é fugir. Há momentos que retroceder não é se acovardar, não é se omitir. É estratégico. Deus queria que o povo mostrasse a confiança nele. Deus queria que o povo entendesse que era ele que estaria agindo, mesmo em meio a todo esse aparente caos, todo esse aparente obstáculo que agora se interpunham entre eles, eles não estariam sozinhos. Deus pode me levar e pode levar você a lugares muito difíceis. Um dia Deus chamou o seu profeta e o levou para um lugar deserto, onde só havia ossos secos, sequíssimos.
lugar difícil, levar para um deserto, para ele contemplar ossos secos, uma multidão de ossos secos que afloravam a terra. Deus pode fazer isso, mas uma coisa a gente tem certeza: não estaremos sozinhos. Pode ser que o local indicado por Deus seja uma armadilha, e é. Entretanto, irmãos, nós precisamos aprender que os projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos. E que as estratégias de Deus são as que promoverão vitórias, independente das nossas estratégias. O projeto de Deus, naquilo que ele estava fazendo, está no versículo 4. Serei glorificado em Faraó. Este era o projeto de Deus. Fazer o seu nome glorificado na derrota de Faraó e do seu exército. Sempre será assim. Em meio ao caos que muitas vezes a nossa vida se encontra, Deus quer mostrar o seu poder, a sua glória, e afirmar que é Ele quem tem o controle de toda e qualquer situação. E mesmo ante a nossa impossibilidade, ou a nossa impotência de agirmos, Ele age por nós. Deus fez a mesma coisa com Daniel. Permitiu que ele fosse para a cova dos leões. Permitiu que os seus amigos fossem colocados numa fornalha ardente. Deus permitiu que José, o jovem sonhador, fosse colocado numa masmorra, numa prisão. Deus permitiu que o seu filho fosse para o Getsêmani e dali para o Gólgota. Deus pode nos levar a lugares difíceis, lugares que nós nunca imaginaríamos de ir, mas Ele sempre irá por nós. Todo campo missionário, irmãos, é um lugar difícil, com as suas peculiaridades, com seus problemas, com suas dificuldades. Todos os campos missionários passam por grandes dificuldades. Às vezes, a não adaptação do missionário naquele local, as perseguições que acontecem a eles no projeto de plantação de uma igreja, problemas de cultura, de adaptação, mas uma coisa eu sei: Deus coloca cada um dos nossos missionários especificamente naquele campo. Deus sabe e conhece a minha limitação, Deus sabe e conhece a tua limitação e a limitação de todos nós, mas nos envia para lugares que nós jamais desejaríamos ir. Deus sabe o lugar onde você está, sabe que agora é um momento difícil pelo qual você está passando, mas Ele está com você. O segundo momento que nós podemos observar no texto, irmãos, é no versículo 13 e 14. Moisés responde ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu entendo, irmãos, que as inquietações, o desassossego, nos tira o equilíbrio, nos tira a paz de espírito. Essas inquietações do dia a dia deixam o nosso coração intranquilo, agitado e até mesmo desconfortável e amedrontado. Todas as vezes que nós olhamos horizontalmente, vemos apenas as circunstâncias. E as circunstâncias nos levam às fobias, aos medos, que produz uma morbidez que tantas vezes se assenhora de nós, nos faz entorpecer, enfermar, paralisar. O medo tem esse poder de nos paralisar, de não fazer com que nos movamos, ficamos petrificados, parados. Mas a palavra de Deus afirma que Deus jamais permitirá sermos provados mais do que as nossas forças possam suportar. Em meio às aprovações da vida,
em meio às dificuldades pelas quais você está passando, quando a inquietação e parece que o próprio Deus toma o seu coração e o esmaga em suas mãos, você pode ter certeza, irmãos, que nesse momento Deus nos chama para levantar os olhos. Vede, levantar os olhos e ver. Ver Deus agindo na nossa impossibilidade, porque para Ele tudo é possível. O profeta Eliseu, acho que é 2 Reis, é um texto interessante. Os sírios vieram fazer guerra contra Israel. Só que o profeta Eliseu avisou ao rei para que ele se guardasse de passar por tal e tal lugar, porque os sírios estariam descendo por ali. E sempre que acontecia um ataque, Deus enviava o seu servo para que ele falasse ao rei. E o rei da Síria achou que algum dos servos dele estava traindo. Não é possível. Então alguém está dizendo para esse povo, para eles não poderem serem alcançados por nós. E um dos servos diz, olha, é o profeta Eliseu que está lá em Israel. Ele que faz saber ao rei as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E aí o rei manda prender Eliseu. Envia para lá cavalos, carros, está no capítulo 6 de 2 Reis. E cercam a cidade à noite. Quando você levanta de manhãzinha cedo, o moço, servo do homem de Deus, vê aquelas tropas de cavalos e carros que haviam cercado a cidade. E ele diz, ai meu senhor, que faremos? E ele diz assim, olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu ora e diz, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para ver, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando você pensar que está sozinho na vida, que você é um abandonado do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu pastor, é um abandonado de Deus, abra os olhos e contemple e veja Deus agindo. Agindo para promover a salvação para você, o livramento que Ele quer dar. É hora de estarmos apercebidos, irmãos, de que há uma multidão que carece da graça de Deus, de que há uma multidão de pessoas que estão acorrentadas, algemadas, escravizadas, que precisam da libertação. Precisamos ver como o Senhor Jesus via as multidões e se compadecia deles com seu olhar de misericórdia que produz salvação, que produz o livramento. Nós não podemos, diante de um mundo em que se encontra cada vez mais distante de Deus, cada vez mais voltado para as drogas, para a violência, para a maldade, perversidade, para a corrupção, ficarmos indiferentes. Já não há mais tempo de ficarmos aquartelados, entrincheirados, guardados nas quatro paredes. É tempo de sairmos e vermos e contemplarmos o que Deus tem para realizar. O outro momento, irmãos, terceiro momento, nós vemos aqui no versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus não apenas nos leva a lugares difíceis, mas faz uma pergunta difícil também para a gente. Aqui para Moisés foi, por que clamas a mim? Para o profeta Ezequiel, ele pergunta assim, poderão esses ossos secos reviverem? Imagina se Deus perguntasse para nós, né? Se fôssemos nós que estivéssemos lá e perguntasse. Diríamos talvez a mesma coisa que o profeta. Não sei, Senhor, tu é que sabes, né? Tu sabes. Deus nos faz cada pergunta difícil nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Por que clamas a mim? Dize aos
povo de Israel, que marchem. Sabe, irmãos, há momentos que Deus espera mais ação de cada um de nós, mais atitude de nossa parte. Infelizmente, alguns usam a oração como meio de ficar na inércia, como se a oração fosse postar-se simplesmente no estado contemplativo de resignação. Hoje, clama-se muito, porém um clamor mais de murmuração, de tentar colocar a culpa em Deus, de que Ele não escuta as orações. O clamor daquele povo é de quem olhava para trás e só via a tragédia. Uma tragédia iminente. Faraó e seus cavalarianos, seu exército, estavam ali no calcanhar deles. Muitas vezes, assim têm sido as nossas orações. E isso se torna murmuração, como fruto da incredulidade. Não acreditamos no Deus poderoso que é. Sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, mas quando as coisas acontecem conosco, de uma forma pessoal, aí a nossa fé é uma fé vacilante. Ela parece que só é fé enquanto está em contato com os outros. Quando é sozinho, aí as coisas se complicam. Deus nos convida para sairmos do aquartelamento, da comodidade, da inércia. É hora da ação, de sairmos portão afora, de olharmos como quem vê o invisível e marchar, sim, marchar, igual nós cantamos o hino. Marchar, assim, avante. Prosseguir para o alvo. Irmãos, nada, absolutamente nada, deteve a marcha avassaladora da igreja primitiva. E olhe que aquela igreja foi uma igreja que enfrentou dificuldades, das quais você não chega nem pertinho dela. Primeiro, é uma igreja sem templo. Não tinham identidade. Eles foram expulsos do templo. Eles nem podiam dizer, a minha igreja é aquela igreja ali, da torre tal, assim, assim, na rua tal. Não tinha. Eles não tinham templo. Eles eram perseguidos não apenas pelos romanos, mas pelos judeus também, que não admitiam uma outra religião. Sair do judaísmo para entrar no cristianismo era uma coisa absurda para eles. E levavam aqueles cristãos para prisões, para serem crucificados, para serem levados aos coliseus, lançados às feras, cerrados ao meio, ao fio da espada, mortos todos eles. E aquela igreja multiplicava. Quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais opressão eles sofriam, mais a igreja avançava. Paulo era lançado na prisão, depois de receber centenas, dezenas de açoites, era uma quarentena, ou seja, 39, eles não davam os 40 com medo de ultrapassar, ser 41, aí eles iam sofrer as chicotadas, não é? Lançado na prisão, e naquele lugar, Paulo orava, louvava a Deus, cantava, sabia que os cânticos era um momento de exaltação a Deus. Entendia perfeitamente que um cântico era externar, era falar das maravilhas de Deus, era contar e cantar o Deus maravilhoso que eles tinham. Isso aqui é o louvor. Eles entendiam isso perfeitamente. E viam como quem vê o invisível. Nada deteve aquela igreja missionária. Deus não nos chama, irmãos, para marcar passo, mas para marchar, seguir avante. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Esse é o nosso momento, irmãos. A igreja presbiteriana está numa fase de crescimento muito grande. O profeta, certa vez, também entendeu que um aguaceiro ia cair. O servo dele viu apenas uma nuvem do tamanho de uma mão. E ele disse, olha, é um aguaceiro que vem, pode correr porque a chuva vai cair mesmo. Talvez alguns não estejam vendo o crescimento da igreja. Talvez alguns imaginam que a igreja não passa por um avivamento.
nós recebemos mais de 50 propostas de abertura de campo. Mas os recursos que a junta vai ter, nós sabemos, não vai chegar para abrir 30 novos campos. A gente tem que fazer igual aquele médico que chega com os acidentados e tem que selecionar quem é que vai morrer e quem é que vai viver. A igreja não está entendendo o crescimento. Não se preparou para o crescimento. E agora nós estamos crescendo de uma forma... Olha, a igreja presbiteriana não está subindo um aclive. Não, ela está subindo assim como um foguete. A igreja presbiteriana é a denominação evangélica que mais cresce no Brasil agora. Mais do que qualquer outra denominação. Pentecostal, neopentecostal, tradicional, qualquer que seja o nome, o certo é que a igreja presbiteriana é a que mais cresce. Mas ela precisa de você. Você é a igreja presbiteriana. Você precisa entender que a responsabilidade não é apenas de alguns, é de todos nós, presbiterianos. Nós precisamos marchar. Precisamos abrir os nossos olhos, ver e contemplar as maravilhas que Deus está realizando nesse Brasil. Podemos parecer que estamos em uma armadilha, mas Deus está conosco para mostrar a sua glória. E a glória de Deus encherá toda a terra. É nisso que nós esperamos, em ver a glória de Deus encher toda a terra, como está profetizado. Deus conta com você. Deus precisa de você. Não que Ele não tenha outros meios, e Ele tem. Mas, independente das deficiências e das nossas necessidades, Ele confia em nós, de que nós alcançaremos o nosso Brasil. Nós alcançaremos esses outros povos que estão lá fora, necessitados, precisando urgentemente das nossas ações. Abra o seu coração para o Senhor e veja o que Ele pode fazer através de você. Como Deus pode usar uma pessoa com todas as limitações como a nossa para causar a diferença, impactar uma cidade. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos tens chamado para Te servir e nos tem enviado, ou seja, nos tem feito missionários aonde Tu nos tem plantado. Aqui nesta igreja e em todas as outras igrejas presbiterianas do Brasil. Tu agora estás enviando os Teus servos para saírem por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins, para alcançar, Senhor, pessoas. A vinda de Jesus Cristo está tão próxima e nós não podemos olvidar da responsabilidade que nos foi dada de sermos missionários desse Deus Altíssimo. Abençoa esta igreja, Senhor. A cada um dos adolescentes, jovens, homens, mulheres e anciãos que fazem parte dela. Ajuda-os fortalecendo em Ti, Senhor, para a concepção desse grande objetivo que é a missão que nos foi dada de evangelizar, de levar Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, que é poder de Deus, a todas as pessoas. No Teu nome, Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém.